Esta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus.
subitamente sobre as ondas ele andava, de repente fez bonança, a tempestade se acalmava. Cristo é poder que Jesus tem. Cristo é poder que Jesus tem. A vida eterna e perdoa ao pecador, alivia a sua dor e dá salvação também. Eu me recordo quando Cristo aqui andou, e dos milagres poderosos que operou. O povo se maravilhava e dizia: isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. O Senhor nos estendeu a sua mão. Isso é poder de Deus. Um dia viu a viúva que chorava, seu único filho que a morte carregou. Ele ordenou e o morto levantou. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. O Senhor nos estendeu a sua mão. Isso é poder de Deus. Jesus um dia passando em Jericó, viu clamar o pobre cego Bartimeu. Ele parando deu luz aos olhos seus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. O Senhor nos estendeu a sua mão. Isso é poder de Deus. Amém. Graças a Deus. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agrura, eu chorava tanto, procurando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quanto desengano. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido e também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então
Queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. Por seu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença, os teus abraços de poder. O que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Jesus, toca, toca fundo no meu ser. Com teu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença, nos teus abraços de poder. No olhar de Jesus sinto paz. No olhar de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais puro do que a linda flor. E é por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu olhar Ele me perdoou. E é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus veja a luz. No olhar de Jesus veja a cruz, onde Ele morreu para me libertar. E é por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia
a crer. Como amor, qual seu mergulhou, Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou, com seu mergulhou, Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. O sangue que Cristo verteu por mim. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pela graça e bondade e misericórdia de nosso bom Deus, eu estou aqui. Nós estamos juntos mais uma vez para aprendermos mais de Deus, para sermos ajudados, para sairmos daqui fortificados. Eu creio que o cristão ele não erra por desejar errar. Ele não faz nada premeditado. Se ele falhar, é contra a sua vontade. Se ele erra, se ele falha, não é proposital, não é premeditado. E toda vez que abordamos um assunto, este assunto ele traz luz para nós, ele traz mais entendimento, de forma que a chance de errarmos, ela é bem pequena. Haja visto que se temos conhecimento do caso, se temos conhecimento do assunto, como cristão, não queremos errar, não queremos falhar, queremos estarmos certos com Deus. E como disse o apóstolo Paulo, no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Cristo Jesus. Então, se nós estamos no que é verdadeiro, vamos fazer a coisa correta, a coisa que agrada a Deus. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Nós estamos nesta série Dízimos e Ofertas. Eu terminarei ela, Deus permitindo, na sexta-feira. E eu vou deixar para responder as perguntas na sexta-feira. Eu recebi uma pergunta ontem, muito importante esta pergunta. Então, se você desejar enviar também a sua pergunta, você pode fazer isso para esse número que está aqui. Você pode me ligar ou enviar por SMS. Ou você manda naquele número do WhatsApp. Aquele número do WhatsApp, você manda a pergunta. Eu estarei respondendo dentro das minhas condições, né? Se eu não conseguir a resposta, agora eu trarei depois para você. Mas com a ajuda de Deus, eu creio que responderemos tudo, se Deus quiser. Tá bom?
Então manda a sua pergunta e além de te ajudar, vai ajudar outras pessoas também. Tá bom? Então sexta-feira eu vou tirar para responder as perguntas. Combinado? Tá bom? Deus abençoe a todos e que Deus continue nos ajudando, né? Nós estamos vindo de grandes bênçãos a caminho de maiores bênçãos. Creio que seremos ricamente abençoados hoje com este momento devocional. Às 12 horas nós estamos saboreando mais uma vez aquela série, aquela tremenda escola, né? Que nós temos todos os dias às 12 horas. Escola ao meio-dia, com o saudoso pastor Joaquim Gonçalves, que é casamento compartilhado. Não perca, irmã. Irmã, você que tem moça, você que tem rapaz solteiro ainda, coloca ele para assistir essa série. Para depois você não chorar. Porque se o pai não instrui os meninos, os filhos, aí chora o filho, chora a mãe, chora a filha, chora a mãe, chora o filho, chora o pai. Entendeu? Então coloque para assistir. Ontem eu estava vendo a irmã Marli, essa preciosa irmã. Ela colocou um destaque maravilhoso. Ela colocou assim, pensamento próprio dela, né? Ela diz, quem ouve o pastor Joaquim Gonçalves não precisa de psicólogo. Eu achei tremendo isso aí, é verdade. Então Deus abençoe a irmã Marli, Deus abençoe toda a sua família, Deus continue ajudando. Irmã Marli Pile, acho que é isso. Então Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Então todos os dias, às 12 horas da manhã, às 12 horas, ao meio-dia, nós temos esta tremenda escola com o nosso saudoso, querido pastor Joaquim Gonçalves. E nós estamos estudando, né, assistindo mais uma vez. Nós em tempos passados já assistimos. Esta é a terceira vez que eu estou rodando esta série. Assistimos ali em Nova Mutum, quando eu estava lá. Assistimos já aqui, talvez já tem quase 2 anos. E estamos assistindo de novo. A chance de errar diminui bastante. Se você assistir com o coração, esta série Casamento Compartilhado, isso é uma tremenda escola que todos os rapazes, moças deveriam assistir. E também os casais, né? Vai ajudar bastante, tá bom? Então Deus abençoe. E à noite nós teremos aquele maravilhoso programa Conectados com a Voz. É hoje mais uma edição tremenda e nesta noite nós estaremos abordando o tema fé. Esta noite estaremos abordando o tema fé e você esteja participando, compartilhando com seus amigos, com seus familiares e eu creio que nós todos seremos ajudados. Então estejam conosco, vocês serão ajudados, tá bom, meus queridos? E hoje também é aniversário. Hoje é aniversário do meu irmão. Meu irmão, abaixo de mim, 2 anos, né? Irmão Daniel. Cadê a foto do irmão Daniel? Hoje, dia 5 de abril, ele completa mais 1 ano de vida. Irmão Daniel ali de Nova Mutum tem sido uma ajuda maravilhosa para mim. Tem sido um companheiro, né? Então, só tenho que agradecer pela vida do irmão Daniel e da sua família. Eu peço nesta hora um levantar de mãos de toda a igreja em favor do irmão Daniel Freitas, que Deus possa abençoar, que Deus possa ajudar, que Deus possa dar graça para ele continuar perseverando, né? Então, Daniel, meu irmão Daniel, Deus abençoe, Deus ajude. Companheiro, Deus abençoe. Continue orando por ele. Ele precisa das nossas orações. Como eu também preciso das vossas orações. Tá bom? Mas vamos entrar no nosso assunto nesta manhã. Nesse assunto tão maravilhoso.
como eu disse, se você deseja fazer uma pergunta, faça. E se você não assistiu a série ontem, o capítulo ontem, assista o capítulo de ontem também. Oremos nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, por Tua graça e bondade, estamos aqui, Senhor, para falar do Teu Evangelho, para falar das boas novas. E nesta hora eu peço, ó Deus, que o Senhor enlargueça o coração do meu irmão e da minha irmã, como também abra o entendimento de cada um, Senhor, para que possa compreender as Escrituras e serem abençoados, serem fortificados, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Conforme eu sempre tenho dito, vocês vão anotando isso aí num caderno, ou, né? E se surgir alguma pergunta, você escreva e depois você manda. Algo que às vezes você não compreendeu. Mas está escrito assim, Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao versículo 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nós já falamos isso ontem, mas eu tenho que ler isso pausadamente e comentando. Veja, há pessoas que eles fazem só uma parte disso aqui. Eles apenas entregam o dízimo. E nós temos que atentar para as Escrituras, que a palavra está dizendo, roubai-me nos dízimos e nas ofertas. Há pessoas que entregam os dízimos com dó. Irmãos, eu já fui administrador de igreja quando eu morava em Rondônia. Por 2 anos e meio eu administrei. Veja só, o administrador, como pastor, você que mexe com a finança da igreja, é matemático, você sabe. Às vezes a pessoa é pontual nos cultos, não perde um culto, mas você vê a pessoa patinando no quesito financeiro, material. Sempre no vermelho, sempre no vermelho, sempre no vermelho, sempre precisando da ajuda. Nunca consegue sair. Se você for puxar o currículo desta pessoa, você vai ver que não é um dizimista, não é um ofertante. Porque, veja só, a Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus disse assim no versículo 10, se Deus diz, fazei prova de mim, Ele está chamando para um desafio. Ele está desafiando a cada homem, a cada mulher, a fazer prova dele, se ele não vai abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal. Então veja só. Davi disse assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, isso aqui é tremendo. Quando os pais, você pode escrever isso aí que eu estou dizendo para você.
quando os pais dizimistas, fiéis nos dízimos e na oferta, os filhos são bem-aventurados. Quando os pais são dizimistas, ofertantes, os filhos são bem-aventurados. Aí eu volto a dizer aqui, tem pessoas que cumprem a primeira parte, que é o dízimo. A oferta, ele não dá uma oferta. Eu tinha um cliente meu, um homem bem sucedido na vida, lá de Nova Chavantina, quando eu atendi aquela região lá. E eu me lembro que uma vez ele falou algo para mim que me chamou a atenção. Ele é um assembleiano. Então ele disse para mim assim, nós conversando em 2012. E ele, conversando, né? E ele me falou algo que eu achei, vamos dizer, interessante. Ele disse, olha, ele me chamava de irmão. Era um homem bem sucedido na vida. Ele tinha lojas de materiais de construção e só de aluguel, ele tinha várias casas de aluguel, só de aluguel ele pegava 40 mil reais por mês em 2012. Ele conheceu o pastor Joaquim Gonçalves através dos programas de rádio e sempre admirou, segundo ele. Então, eu sempre ia lá, eu tinha alguns clientes nesta cidade, Nova Chavantina, e sempre eu estava lá a cada 30, 40 dias e ele falava muito e me levava para ver os imóveis dele. Era um senhor, uma amável pessoa. Que Deus o abençoe. Então ele, de aluguel na época, ele pegava 40 mil de aluguel. Era um homem bem sucedido. E ele disse para mim uma vez que, ele falou, ó, o dízimo, ele conversando comigo, ele dizendo, o dízimo e a oferta é como, ele dizendo, diz ele que na visão dele o dízimo seria como o homem, eu achei engraçado, e a oferta como a mulher. Então os dois têm que estar juntos, os dois têm que estar unidos, vocês entendem? E aí então gera resultados, né? Quando o homem casa com a mulher e depois vê os filhos, você entende? Então ele falando que o dízimo é como um macho, essas são as palavras dele. O dízimo como um macho e a oferta como a fêmea. Então quando há essa união, essa unidade, então gera resultado. E Deus abençoe ele, Deus ajude ele pela maneira que ele entendeu. E eu não estou dizendo que tem Bíblia para isso, não tem, não é isso. Mas nós temos que atentarmos para as coisas. Então nós não temos que ficar só com a primeira parte. Nós não temos que ficar só com a primeira parte do dízimo. Nós temos que sermos ofertantes também. Agora veja só. Tem pessoas, nós vamos chegar na mensagem, eu ainda estou só comentando, coisas que o irmão Brana já falou. Mas eu vou citar parágrafos para ficar, né, para você ficar mais seguro se for preciso. Mas veja só, tem pessoas que fazem a primeira parte e pensam que não estão roubando a Deus. Mas Deus está dizendo, me roubais nos dízimos e na oferta. Ah, pastor, eu não dou oferta não, porque eu já entrego meus dízimos. Ah, pastor, eu dou minha oferta. Eu levo as moedinhas para a casa de Deus. Deus só merece moedinhas? Só as moedinhas? Só as notas de R$2? Aí você gasta, o indivíduo gasta centenas com Coca-Cola, coisas que prejudicial a saúde, e gasta centenas de coisas, né? E a casa de Deus? Irmão, isso aí você vai analisando isso aí. Então veja só,
Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Quando o pai, desde pequeno, ensina a criança, isso é maravilhoso. Eu me lembro da minha filha, a Isabela, desde pequenininho ela gostava de colocar o dízimo no envelope. Ela colocava lá, pedia para a mãe dela ou para mim escrever, ou às vezes ela mesma escrevia. Ela tinha lá seus 4, 5 anos. E ela sempre foi assim. Eu me lembro que ela, uma vez, quando eu fui separado para o ministério, então ela preencheu o envelope de dízimo dela e naquele momento ela quis me entregar. E eu disse: filha, depois você entrega para o pai, deixa para você entregar na igreja. E ela ficou um pouco entristecida, porque ela pensou que eu não estava querendo pegar o dízimo dela. E ela chegou até a comentar: ah, mãe, o pai não quer pegar meu dízimo. E eu sempre admirei isso aí. Então, que Deus possa ajudar, né? Que Deus possa abençoar. Os pais devem ensinar as crianças. Você dá R$10 para o filho, fala para ele, ensina ele: filho, tira o dízimo desse dinheiro. Filho, para ele, desde pequeno, ele ser um dizimista, ele ser um ofertante, ele ser uma pessoa abençoada. Uma moça, ela nunca deveria casar com um rapaz que não é dizimista nem ofertante. Se as moças se atentassem para isso, mas às vezes fica tão apaixonada pelo rapaz, né? E aí vai lá e casa com o rapaz. O rapaz não é dizimista, não é ofertante, porque elas também não perguntam para o pastor, né? Deveria perguntar: pastor, eu estou querendo casar com o rapaz, como é que é ele aí na tesouraria? Como é que é ele? Ele é fiel nos dízimos? Porque se amanhã ou depois você está casando com a miséria. Você está casando com a pobreza. Você vai ter dificuldades. Então nós já temos ensinado isso, nós temos aprendido isso. Aí às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu sou dizimista, mas a coisa parece que não é muito boa assim para mim não. Olha, não duvide da palavra de Deus. Nós temos que ser fiel nos dízimos, como eu falei ontem, dando a Deus a primeira, veja só aqui, ó. Mensagem Testemunhas. Anote aí. Mensagem Testemunhas, parágrafo 190. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade? É uma pergunta. Coloque Deus primeiro. Pague seus dízimos primeiro. Agora veja, 1 mês eu entrego, 2 meses eu não entrego. E aí, como é que fica? Alguém perguntou para o saudoso pastor Joaquim Gonçalves, e eu vi ele dando esta resposta. Pastor Joaquim Gonçalves, eu fiquei fora da igreja tantos anos, e agora eu retornei. Eu devo os meus dízimos do tempo que eu fiquei fora da igreja? Pastor Joaquim Deus falou na boca dele. Ele disse assim: você deve os seus dízimos desde quando você foi revelado. Pronto. Desde quando você foi revelado, você deve os seus dízimos. Simples. Então veja só. A pessoa às vezes ficou 5 meses na igreja, dizimista, ofertante, aí sai, fica 3 meses fora, 4 meses fora, volta,
Mas se ele foi revelado lá em 2020, ele olha, se tem algum mês que ele não entregou, e ele vai lá e acerta aquilo. Aí, irmão, Deus ama esses tipos de ato de fé. Agora veja, pastor, eu sou dizimista, eu entrego o dízimo hoje, passo 2, 3 meses, entrego lá, e sabe, não tem compromisso, irmão. Eu entrego o dízimo o dia que sobra. Sobrou, eu entreguei. O devorador está se apoderando de você. Você observa as coisas. Observe que alguma coisa está acontecendo. É um prejuízo atrás de outro. É um calote que você toma aqui, acolá. Você gasta com coisas que você não deveria estar gastando. Você tem que dizer, um dia, eu ouvi uma irmã falando para mim, ela deve estar até assistindo, mas se eu entendi bem, tinha que passar veneno num lugar, numa pastagem, algo assim. E porque as pragas estavam comendo, né? E ela disse assim, eu não vou passar, porque tudo que entra para mim eu dizimo, não vou passar. Irmãos, e segundo o que eu fiquei sabendo, se eu entendi bem ela dizendo, aquele devorador foi repreendido. Veja só, o Deus que falou na boca do irmão Brana, quando aqueles marimbondos veio para o irmão Brana disse, vocês são criaturinha de Deus, volte para o seu ninho, volte, eu não quis atrapalhar vocês. O irmão Brana disse que os marimbondos voltaram. Então, se nós somos fiéis com Deus, Deus repreende isso aí, ué. Mas é isso, aí eu volto a dizer assim, é um assunto tão melindroso isso que eu estou dizendo, que às vezes a gente tem que falar por parábolas, né? Por parábolas. É difícil. Não é simples falar esse assunto. A igreja bem sabe do tempo que eu estou aqui, nunca ouviram eu falar essas coisas. É difícil, mas temos que falar isso aí. Nós temos que atentarmos para essas coisas. Então o profeta disse aqui, ó, coloque Deus em primeiro, pague seus dízimos primeiro. Pague seus dízimos primeiro. Você já recebeu? Vai lá e entrega o seu dízimo. Entrega a sua oferta. Ah não, pastor, mas oferta não é só aquela da salva? Não é só aquela da salva? Inclusive o irmão Brana disse que num culto, ele deve ter a oferta, ele deve ter a salva. Veja, a importância da oferta faz parte da adoração, faz parte da vida cristã. Então o irmão Brana diz, pague tudo primeiro, pague a Deus, ore primeiro de manhã, ore através do dia todo, dê a Deus o primeiro lugar em tudo, você será testemunha. Irmãos, nós temos que nos desprender disso. Eu conheço uma pessoa muito longe daqui. E certa feita ela disse uma palavra desagradável. Ela disse, eu não vou dar meu dízimo para pastor ficar andando de carrão, não. Eu não vou dar meu dízimo para pastor. É engano dela. Quando Deus levanta um pastor, com o dízimo dela ou sem o dízimo dela, Deus vai sustentar aquele homem. Agora, Deus não tem compromisso com ela. Pergunta para mim, como é que ela está? Como é que é a vida financeira dela? Como é que é a vida espiritual dela? Como é que é a vida conjugal dela? Não tem, né? Até separar, já separou e etc, etc, etc. Uma palavra maldita.
E tem, porque o profeta disse que tem as 3 classes de crente dentro da igreja. Tem o manufaturado, o genuíno e o incrédulo. Então tem as 3 classes. Tem aqueles que não entregam o dízimo e nem as ofertas, e critica aqueles que entregam. Querem lançar um balde de água fria. Ah, você é um bobo fazer isso. Você deveria olhar a vida dessas pessoas. Aí eu volto no capítulo anterior. Eu volto no que nós falamos ontem. Ah, pastor, eu estou dizimando, mas não dizimo total, dizima parcial. Não, eu vou dar só isso aqui. Não importa, o seu pastor pode ter avião, pode ter fazendas e fazendas. O dízimo é seu compromisso com Deus, não é com o pastor, não. O dízimo é seu compromisso com Deus. Ah, mas meu pastor não precisa do dízimo. Não importa. Se você é um cristão, se você é um revelado, você entrega o seu dízimo. Aí o profeta, aí você pergunta assim, quer ver? Segura aí. Mais uma mensagem aqui, ó. Perguntas e resposta número 2. Perguntas e resposta número 2, página 29, pergunta 28. Está bem no parágrafo 179. Alguém fala, deve uma pessoa pagar dízimos a um indivíduo? Ou tem que trabalhar um cristão? Profeta responde, seguro que deve. Pagar o dízimo? Seguro que deve. Pagar dízimo a um indivíduo é outra pergunta, se você observar. Aí o profeta faz uma observação. Depende de quem é esse indivíduo. Depende de quem é esse indivíduo. Ah, mas por que, irmão Brana? O irmão Brana responde também. 183. Onde deve os dízimos é onde obtém o teu alimento. Você está alimentando, você está tomando a ceia na mão do seu pastor, então você deve o dízimo ali. Ah, mas meu pastor já tem 3 aviões, tem 10 fazendas, e eu sei de um pastor lá longe, ele é um coitadinho, eu vou entregar o dízimo para ele. Mas você não tem alimento dele? O teu marido espiritual é o teu pastor. O teu marido espiritual é aquele que está te alimentando. É aquele onde você congrega. É onde você vai. Você vai ali, você leva a sua família, você toma da ceia. Então é ali que você deve entregar os seus dízimos. Viu como que o profeta vem e coloca a coisa em ordem? O profeta diz, diz o Senhor, e provai-lhe então nisso, disse Deus, se não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tais que superabunde. Aí o irmão Brana diz, desafio a qualquer homem ou mulher que não seja um dizimista. Se você não é um dizimista, meu irmão, o profeta está desafiando você. E eu também desafio a aceitar isso. Tem pessoas que tem pessoa que tem um espírito para brigar com uma serra circular. Eu quero saber o que o pastor está fazendo com os dízimos que eu entrego para ele. Eu quero saber. Olha, eu dou graças a Deus que graças a Deus que Deus tem me dado boas ovelhas, graças a Deus. Mas eu já vi isso em outros lugares. A ovelha querendo saber o que o pastor faz com o dízimo. O que o pastor faz com o dízimo é problema do pastor. Não é o seu problema. É problema do pastor. O seu problema, a sua parte, é trazer o dízimo à casa do Senhor. A administração do dízimo é questão pastoral.
Aí tem mensagem para isso. Se ele administra mal o que é do Senhor, veja só, se ele administra mal o que é do Senhor, ele pagará por aquilo. Agora você fez a sua parte, meu irmão. Você fez a sua parte, minha irmã. Você entregou o dízimo à casa do Senhor, você está livre de qualquer coisa. A sua parte você cumpriu. Espera, Deus vai te abençoar. Isto é revelação. Porque tem pessoas, é o que eu digo, tais pessoas que fazem isso, verdadeiramente ainda não alcançou a revelação, porque ela tem uma preocupação. Eu entreguei, mas é isso, e eu não estou vendo. Porque o profeta disse, nós vamos chegar lá, o profeta disse que o dízimo do pastor não é para reformar a igreja, não. O dízimo que entra para o pastor é para o sustento dele. Digno é o obreiro do seu salário, disse Paulo. Nós vamos chegar lá nesta semana, se Deus permitir. Ah, pastor, mas o dízimo não é para o pastor reformar a igreja? Não. O profeta diz que lá eles tinham uma caixa, um gasofilástico, que eram ofertas destinadas para a construção da igreja, para a reforma da igreja. Aí eu volto naquilo. Tem pessoas que dizimam, mas não oferta, porque eles pensam que o dízimo, o pastor tem que pagar funcionário da igreja com dízimo, ele tem que pagar água, tem que pagar energia, tem que comprar produtos de limpeza, tem que pagar IPTU, se paga aluguel, tem que pagar aluguel, tudo com dízimo. Irmão, uma despesa de uma igreja é caríssimo. É caríssimo. Agora veja só, o pastor, o maior ofertante de uma igreja é o pastor. Sem dúvida. O maior ofertante é o pastor. Agora, isso não isenta o indivíduo, o irmão, a irmã, de não entregar a sua oferta, porque a Bíblia diz, é roubador. Ah, mas eu entrego minha oferta na salva. Quem que impede, se você, quando você entregar o seu dízimo, você entregar uma oferta especial? O tanto que Deus te dá, você paga isso, você paga aquilo, e o que é para você fazer isso? Então veja só, eu creio, 185 perguntas e respostas, número 2, vocês anotem isso aí. E caso alguém tenha uma dúvida, eu estou à disposição. Né? E eu creio em pagar os dízimos. É uma das bênçãos de Deus. E tem sido provado ser uma bênção. Você diz, isto é do Antigo Testamento. O é também do Novo. Sim, Senhor. Eu vou responder esta pergunta, porque esta pergunta que chegou para mim se refere a isso. Você vai conversar com um incrédulo, por sinal a vida dele ele vive na moinha, ele vive na miséria. Se você vai perguntar por incrédulo, ele vai dizer assim, dízimo foi para o Velho Testamento. Eu vou responder isso aí sexta-feira. Eu vou mostrar na Bíblia que dízimo foi falado de dízimo no Novo Testamento também. Aí só para resumir a questão, só para dar uma resumida. Você crê que você é semente de Abraão? Você crê que você é semente de Abraão? Você crê não tem aquele ditado que diz assim, a fruta não cai longe do pé? Se Abraão foi dizimista, leia, nós vamos chegar lá. Leia Hebreus capítulo 7, anota aí e leia depois. Hebreus capítulo 7. Se Abraão pagou o dízimo e você é da linhagem de Abraão, você paga. Ah, mas Abraão era um fazendeiro, Abraão tinha fortuna, mas ele era fiel a Deus. Seja fiel a Deus e Deus abrirá as portas do céu para você.
Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Tendo pouca força, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Irmão, quando você obedece a palavra de Deus, você não está negando a Deus. Você está obedecendo a Deus e Ele está obrigado a colocar uma porta aberta diante de você. Ele é responsável por te sustentar. Amém? Então, agora, veja só, eu vou ler mais uma mensagem para nós encerrarmos, que já é 10 horas, né? Mas veja só, é tão importante o dizimista e o ofertante, e eu digo assim, voltando um pouquinho atrás, você fique longe dessas pessoas, mas fique longe mesmo, dessas pessoas que ficam questionando. Ah, eu entreguei o dízimo, e eu não sei o que o pastor está fazendo com o dízimo. Ah, eu não entrego o dízimo não, porque não, fique longe também. As pessoas que eles querem lançar dúvidas sobre você. Seja você fiel. Inclusive, olha o que o irmão Brana diz na mensagem A Ordenação de Diáconos. Mensagem A Ordenação de Diáconos. O profeta diz assim no parágrafo 1º. Nossa igrejinha aqui é soberana. Ela não tem nenhuma denominação ou coisa alguma para enviar seus diáconos. Ela elege os seus próprios diáconos. Ela elege seu pastor. Ela elege os seus administradores. É a igreja local. Não é a igreja fulana que é a igreja soberana em cima da... Não. Cada igrejinha, ela é soberana. O pastor e a igreja, é individual. Não tem uma igreja mandando na outra, não. Veja só. Ela elege tudo que entra e sai da igreja. Nenhuma pessoa tem que dizer algo sobre alguma coisa. É a igreja. Agora vamos chegar na parte importante também. Aqui está falando de votação. Aqui está falando de eleição. Aqui está falando de igreja. Agora, quem é a igreja, pastor? Vamos lá? E a igreja são aqueles que vêm e mantêm a igreja com a sua presença. Ele mantém a igreja com a sua presença. Ele não é aquele cristão, aquele homem turista na igreja, não. Turista. Né? Aparece lá de vez em quando. Aparece quando tem uma nota de esclarecimento, quando tem uma nota oficial, quando tem uma votação, aí ele aparece. Esse indivíduo ele não pode votar, não. Ele não pode votar. Diante da mensagem, ele não pode votar. Ele não mantém, veja só, ele não mantém presença na igreja. Agora vamos mais do que a presença. Ele mantém a igreja com a sua presença, com seus dízimos e ofertas. Então veja, uma pessoa para voltar na igreja, para ele participar da assembleia, fazer uma votação, ele tem que ser um crente presencial sempre nos cultos, tem que ser um dizimista, tem que ser um ofertante. O profeta diz, são sempre aqueles que têm direito de dizer algo em lugar de tais coisas. São estas pessoas. São essas pessoas que mantêm a igreja, que fazem suas ofertas, que entregam seu dízimo, que estão presentes nos cultos. É isso aqui. Então, veja só, inclusive, nenhum pastor deveria ter no seu quadro de oficiais, diáconos, evangelistas e assim
sucessivamente, pessoas que não são dizimistas. É trazer maldição. Eu me lembro uma vez, eu já contei isso. Creio que foi lá em Nova Mutum. Uma vez um pastor falou para mim que o dízimo, o aluguel da igreja tinha 3 meses que o aluguel da igreja dele estava atrasado. Não tinha entrada, eles não pagavam, eles não tinham condição, só no vermelho. E sabe o que aconteceu? O administrador dele não era dizimista. Aí eu falo para você, traz maldição ou não traz? Como é que Deus vai abrir as portas? Então Deus abençoe. É uma conversa e espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que eu tenha ajudado nessa segunda parte. Voltaremos amanhã com a terceira parte. E eu creio que Deus trará mais luz para nós. Mas é a mensagem de Deus, é a Bíblia. E nós não podemos esquecer que Ele diz, fazei provas de mim. Ainda que Ele não falasse isso, ainda que Ele não chamasse nós para um desafio. Eu creio assim, irmão e irmã, como um cristão, você não quer ser chamado de roubador. Você não quer ser chamado de roubador. Então você que é um cristão temente a Deus, você obedece a Deus. O que acontece para muitos? Tem muitas pessoas que querem ver primeiro o milagre, para depois obedecer. Está errado. Primeiro você obedece, depois você verá os milagres acontecer. Faça isso, é um desafio, faça isso. Pastor, mas eu vou tirar o dízimo de R$10, pastor, R$1, seja fiel. Nós vamos chegar mais lá na frente, né? Quando todo mundo veio ali, todo mundo entregou a sua oferta, veio aquela mulher, aquela viúva, e entregou dela. Jesus disse assim, essa daí entregou mais do que todos. Os discípulos disseram, mas como? Ela só entregou umas moedinhas, os outros entregou muito. Jesus disse, aqueles entregaram o que sobrou, né? Entregaram o que eles sobrou ali para eles. Depois nós vamos ler. Mas aquela mulher, ela só tinha aquele centavinho. E ela colocou lá. Mas você vai ficar sem nada? Deus providenciará para mim. É a mesma oferta da viúva, meu irmão. Aquela viúva ofertou para Elias bolo, ela não tinha dinheiro. Ela ofertou bolo, ela ofertou tudo que ela tinha. Era só aquilo. Ela chegou a dizer, vou comer, vou morrer com o menino. Elias foi lá e disse, faça primeiro para mim. Olha, veja só, ela não fez lá uma mesa e disse, Elias, eu tirei um pedacinho para o meu filho, um pedacinho para mim, e eu tirei um pedacinho para você. Não, ela fez e trouxe para Elias. Mas é simples nós contarmos a história da viúva. Mas nós estamos fazendo isso? Agora veja só, uma seca em Israel 3 anos e meio. E Deus manda um mensageiro lá na casa dela. E disse, a farinha da panela e o azeite da botija nunca mais secará. Não vai acabar. Só na casa dela tinha bênção. E aí? O mundo está em crise, mas você está em Cristo Jesus. Você é um revelado, você entrega os seus dízimos e suas ofertas. Deus é responsável por você. Amém? Senhor Deus, Pai bendito. Ajuda meus irmãos, Senhor, ajuda minhas irmãs. Aqueles que são dizimistas, que são ofertantes. Ó Deus, a Tua palavra não volta vazia. Que eles possam, Senhor, ser cada dia mais bem-aventurados. Que eles sejam cada dia mais prósperos, ó Pai. Sejam cada dia mais ajudados pelo Senhor. É a minha oração, ó Deus. É o meu pedido. E aqueles que não são fiéis, ó Pai, que o Senhor possa abrir-lhe o entendimento e acrescentar a fé deles, para que eles sejam fiéis. Como disse a palavra, ser fiéis, no mínimo, sobre o muito te colocarei.
Assim está escrito. Que o Senhor possa ajudar a todos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Com perdão dos nossos pecados, eu te peço a tua bênção, Pai. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Deus ajude, até mais tarde. Se você não enviou a sua pergunta, caso queira enviar, faça isso, tá bom? Um beijo no coração e até mais tarde às 19h30 no programa Conectados com a Voz. Deus os abençoe, Deus os ajude. Seu servo crê que Deus está perto e seu espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus, não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisto. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês! Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, amados e preciosos irmãos. Deus continue vos abençoando ricamente. Agradecemos a todos poder estar mais uma vez acompanhando e sendo abençoado. Não esquecendo, aqueles que ainda não são inscritos aqui em nosso canal, possa você se inscrever, também fazer parte dessa família e ativar o sininho de notificação. Logo após você se inscrevendo, você ativa o sininho, deixa lá em todas as notificações e também não esquecer do like, né?
deixa o like, deixa o gostei. Muitos acompanham, mas acaba esquecendo de deixar o like, aquele gostei, que é muito importante aqui para o canal, muito importante para o vídeo, né? O YouTube vai recomendar esse vídeo aos demais irmãos. Então, esse joinha que você está vendo aí embaixo, você aperta nele e fica... Logo após também você pode compartilhar, né? Você pode dar o joinha, né? E compartilhar para todos aí os seus contatos. Talvez você utilize o WhatsApp, você possa utilizar talvez o Instagram ou o Facebook. Você também tem essa possibilidade de compartilhar, né? O nosso Instagram, o nosso Facebook também. Nós temos postagem diariamente, nós temos o pão diário, temos algumas mensagens, reflexões, né? Reflexão do dia, os hinos, postamos também no Facebook, no Instagram e no nosso YouTube aqui, que temos programações diariamente. Todos os dias tem conteúdos abençoados. Ontem foi lançado no canal, lançado na parte da tarde, às 3 horas, às 15 horas, né, da tarde, o batismo do irmão Antônio Júnior. Essa foto que está aparecendo aí agora foi o batismo do irmão Antônio Júnior, que aconteceu domingo agora, dia 3 de abril. E ontem foi lançado no nosso canal, aí a Voz do Senhor. Se vocês procurarem acessar aí a parte dos vídeos, vocês terão acesso então a esse batismo, né? E é bom que todos possam assistir, todos possam lá deixar o joinha também, deixar um comentário também. Você pode deixar o seu comentário aí nesse vídeo também, tá bom? Então hoje teremos as lembranças inesquecíveis, né? Com aquela série que começamos ontem, casamento compartilhado. Hoje será parte 2, né? Um segundo capítulo. Teremos hoje a partir do meio-dia. Então estejam participando, estejam conectados e será uma bênção, será mais uma programação abençoada que teremos logo mais ao meio-dia. E à noite teremos, se o Senhor nos permitir, o programa Conectados com a Voz. O tema dessa feita será fé. É um tema que creio que é propício, né, para o momento, sempre foi. E agora ainda mais precisamos de mais fé, mais coragem para vencer. Então estaremos comentando, né, tendo aquele debate maravilhoso nessa noite a partir das 19 horas e 30 minutos. Contamos com a presença, com a participação de todos. Você encaminha a sua foto. Caso desejar mandar uma poesia, caso desejar mandar um vídeo, um destaque, você pode encaminhar para nós através do nosso número de WhatsApp, tá bom? Encaminhe o mais breve que você puder. E à noite, talvez um hino também, né? Semana passada aí tivemos um hino da irmã Noemi e da irmã Yasmin. Então vamos ver, né? Qual será o louvor dessa semana. Quem estará colocando aí, enviando um louvor, aquele vídeo caseiro, né? Grava aí na sua casa e encaminhe para nós, tá bom? Eu creio que será uma programação abençoada, programação maravilhosa, tá? Amanhã estaremos aqui de volta, se o Senhor assim nos permitir, com mais um capítulo, né? Temos alguns irmãos que acompanharam a nossa programação nesta manhã. Eu estarei lendo aqui os nomes deles. Temos aqui a irmã Marta Mendes, a irmã Hilda Trindade, a irmã Débora Freitas, a irmã Ilânia Palmeira, a irmã Keila também, o irmão João Novaes, a irmã Railda Beti, a irmã Eva Fátima, a irmã Yolanda Loyola, a irmã Célia da Silva Novaes, a irmã Marta Mendes, a irmã Marta, eu acho que é a irmã Marta Damaso, irmã Cleonice Ferreira da Cruz, irmã Maria de Lourdes, irmão Deolinda, a irmã Irene também participando, a irmã Priscila Serafim, a irmã Creuza Freitas, irmã Noêmia Paixão, irmã Edna Pereira, irmã Cleonice Rosa, irmão Abel Basílio, irmã Maria Isabel Oliveira, a irmã Ana Maria Duarte, a irmã Terezinha de Oliveira, a irmã Esther Marques, a irmã Marli Pili, irmã Regina Alves, irmã Marinalva Castro, irmã Patrícia Oliveira, irmã Luiz Inês, irmã Silvana Rodrigues, nosso amado pastor Manuel Rocha também participando conosco. Deixa eu ver se tem mais algum irmão aqui.
Eu creio também o irmão Antônio, conselheiro, também está na conexão. Ele que também sempre compartilhe, né? E aqui também temos a irmã Alvoína e a Dil. Deus abençoe. Muito bom ter a participação também de vocês. É isso aí. Acompanhem sempre que vocês puderem. Acompanhem, estejam sempre conectados. E não esquecendo aí do like, tá bom? Quem ainda não deixou, deixe, tá bom? Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui de volta com mais um momento devocional com Deus. Você esteja participando, convida outros irmãos, outros colegas, familiares, poder estar também acompanhando essa programação. Caso você não puder assistir ao vivo, fique tranquilo, não se preocupe, essa programação ficará disponível no nosso canal, para você poder assistir no horário que você estiver disponível, como também as demais programações, né? Tanto os cultos, as programações que são lançadas, sempre fica aqui no canal arquivada, para você poder assistir no horário que você tiver possibilidade e para poder assistir e ser abençoado, tá bom? Esperamos todos hoje à noite com a sua participação, a sua colaboração no programa Conectados com a Voz, tá? Creio que será mais um programa abençoado. Esteja intercedendo em favor do nosso pastor, todo o seu ministério, todo o seu campo, e eu creio que ele estará e está intercedendo em favor de cada um de vocês, tá bom? Deus os abençoe. Vamos, nesse momento, ficar com o nosso hino de saída. Então, todos, continue tendo um dia maravilhoso. Esteja aos pés do Senhor Jesus Cristo e Ele guardará cada um de vocês. Até amanhã. Deus vos abençoe. Senhor Jesus é para mim o motivo dos meus sentimentos. No seu nome eu só sinto prazer, alegria no seu juramento. Certa vez no monte do Calvário abalou o céu e o firmamento. Uma lança transpassou Jesus e ali findou na cruz todo o meu sofrimento. Uma lança transpassou Jesus e ali findou na cruz todo o meu sofrimento. Naquele instante a natureza se entristeceu, a luz do céu se transformou em trevas, seu acusador desapareceu. E aquele povo, ao ver a cena, não compreendeu que ali na cruz Jesus realizou a missão divina do Filho de Deus. Cenário no alto da cruz, fez o drama triste e comovente, pois ali o Rei Jesus pisou a cabeça da negra serpente, suas mãos cravadas no madeiro e seu sangue que vertia quente, deu ao mundo todo o seu calor e com sua dor Deus Pai a muita gente. Deu ao mundo todo o seu calor e com sua dor deu paz a muita gente. Naquele instante a natureza se entristeceu, a luz do céu se transformou em treva, seu acusador desapareceu. E aquele povo, ao ver a cena, não compreendeu que ali na cruz Jesus realizou a missão divina do Filho de Deus.
naquele instante a natureza se entristeceu, a luz do céu se transformou em trevas, seu acusador desapareceu. E aquele povo, ao ver a cena, não compreendeu que ali na cruz Jesus realizou a missão divina do Filho de Deus. E aquele povo, ao ver a cena, não compreendeu que ali na cruz Jesus realizou a missão divina do Filho